Palavras de Vida Eterna, que é do Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E o tema, ele tem por título Religião Pura. Nossa, que vem a ser religião pura, né? Que será que o Emmanuel quis nos ensinar quando ele fez esse tema? E assim, para nós espíritas, o que tem de mais essencial, de puro na nossa doutrina? Então é isso que nós vamos focar hoje. Mas nós vamos falar do que acontece também nas outras religiões, né? Para a gente ter um panorama mais ou menos, porque nós não estamos isolados no mundo, né? Então o Emmanuel, toda vez que ele faz um título, ele diz o seguinte: vem um tema, né, um trecho, ou de um evangelho, ou de uma carta dos apóstolos do Cristo, para que ele, em cima desse trecho, ele desenvolva o raciocínio que ele quer apresentar. E esse tema hoje, o texto evangélico é de Tiago, né? Tiago era um dos apóstolos. E ele fala assim, o Tiago, né? A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então ele já está dando um norte aqui para nós, né? A religião, ela não deve ser só os textos bonitos, né? As propostas, as cantorias que a gente faz antes, ou as orações que a gente faz iniciando ou terminando, mas ela deve principalmente, né, se basear em atitudes, em ações. O que o Cristo pede para a gente é que a gente haja no mundo. Então essa proposta aqui do Tiago, né? Visitar as pessoas que estão órfãos ou as viúvas. Por que ele fala, né? Nessa época de Jesus, órfãos e viúvas eram as pessoas mais desamparadas que vocês poderiam imaginar. Por quê? Os órfãos, porque estavam sem os seus tutores, seus pais, não tinham família. E as viúvas, porque na época de Jesus, a mulher não trabalhava. Se ela perdesse o marido e não tivesse mais nenhum elemento da família que pudesse ser arrimo para ela, ela estava numa situação muito difícil. Então, essa proposta do Cristo é que a gente vá para a ação. Nós devemos encarar a proposta do Cristo, nós espíritas de todas as outras doutrinas que seguem a mensagem do Cristo, elas devem se basear nos exemplos de Jesus. E o que Jesus fazia? Ele fazia, além das pregações, das curas que ele fazia, a proposta dele era cuidar das pessoas que eram menos favorecidas. Então, para a reflexão que o Emmanuel traz para a gente deve focar nisso. Porque todas as outras coisas que a gente faz, por exemplo, numa igreja católica, você vai lá, tem uma missa. A missa tem vários procedimentos rituais. Um deles é falar do Evangelho, que toma ali 1, 2, 3 leituras e depois o pároco ou o responsável pela pregação, ele vai fazer ali uma homilia, né? Vai tentar trazer para o nosso dia a dia esse ensinamento evangélico. Mas fora isso, tem vários rituais. E não só rituais, né? Se você for pensar numa igreja evangélica, uma igreja católica, ela tem um templo físico.
né? Que tem lá os seus santos, os seus altares, as suas procissões, tem lá as comemorações de Páscoa, de Natal, de Ano Novo. Tem várias coisas que fazem parte daquela congregação religiosa, mas que são ornamentos, se a gente for pensar num sentido mais amplo da mensagem do Cristo. São rituais, né? Da mesma forma, se você vai numa igreja protestante, também tem as mesmas coisas, os rituais, as pregações que fazem referência a outras coisas que não especificamente os textos bíblicos. Tem lá as ações de benevolência, muitos dos nossos amigos evangélicos, eles têm ações dentro da sociedade voltada para a benevolência, mas também tem as ações de congregação da comunidade. Porque além de você buscar nutrir a sua alma quando você busca uma religião, você está buscando também uma convivência social. E essa convivência social que as igrejas proporcionam, muitas vezes são, dependendo da cidade, da localidade, são os poucos eventos que as pessoas têm para se conhecer e se frequentar. Então, a função da religião primordial é essa que o Tiago vem trazer para nós. É levar a caridade, a mensagem amorosa do Cristo para todo mundo. E nós temos dentro dessas religiões todas propostas que fazem a disseminação desses ensinamentos. Se você for ver em religiões cristãs, cada uma tem lá o seu grupo de jovem, a evangelização das crianças, você tem lá as festividades que são patrocinadas pela igreja em determinadas ocasiões, as quermesses. Tudo isso faz parte daquela congregação. Mas o que a gente precisa chamar a atenção é que o principal de tudo isso não é o social. O objetivo de qualquer religião é nos conduzir a um relacionamento com Deus. E esse relacionamento, ele vem, primeiro, do conhecimento, né, das escrituras, dos livros daquela religião, mas também do exercício dessa amorosidade para com o próximo. É essa função primordial que o Emmanuel está trazendo para a gente. Que o objetivo maior é esse. Nós vamos frequentar uma religião não só pelo social. Nós vamos fazer, primeiro, porque a gente, enquanto pessoa que está buscando um lado espiritual, a gente sabe que a gente tem que cultivar esse lado espiritual. E como é que a gente faz isso? Pelo estudo, né? Dentro da doutrina espírita, a maioria dos centros espíritas, das casas espíritas, elas têm cursos voltado para o público espírita. A gente vai estudar os livros básicos da doutrina, a gente vai estudar livros que tenham a ver com a doutrina espírita. Por exemplo, esse livro que a gente usa muito aqui na nossa casa, do Emmanuel, é um livro que não é da codificação do Kardec, mas são textos que nos remetem à nossa vivência espírita. E esse estudo é o que vai nos graduar para que esse relacionamento que a gente tem com Deus, que ele seja cada dia mais estreito.
que nós consigamos fazer da nossa vida, no dia a dia, esse relacionamento com Deus. Porque nós temos, dentro da nossa jornada aqui na Terra, a gente tem um monte de tribulação, né? A gente é toda hora desafiado com problemas, com questões de saúde, com questões de família, com questões financeiras, com questões de trabalho, e tudo isso nos desestabiliza. Só que quando você tem um suporte nesse lado espiritual, o enfrentamento dessas situações, que eu diria são situações aflitivas, ele nos dá a condição de enfrentar esses desafios de uma forma mais serena. Não que a gente não vá sofrer. Se a gente estiver desempregado, a gente vai ter problema, a gente vai ter que sair para procurar emprego, a gente provavelmente vai ter alguma dificuldade financeira se esse emprego não aparecer logo. Tudo isso, o nosso relacionamento com Deus, o Deus não vai resolver para nós, porque nós falamos, eu tenho um relacionamento direto com Deus. Todos temos essa capacidade de mentalizar o Criador e de nos conectar com Ele. Mas o Criador, ele não vai mandar a solução para a gente. O que ele faz? Esse nosso relacionamento com Deus faz com que nós estejamos atentos a tudo que está à nossa volta. Mais do que isso, que nós estejamos conectados com as pessoas com as quais convivemos. Porque a solução de qualquer problema que a gente tem não vai vir por milagre. Milagres, eu digo que não existem. O que existem são mensageiros de Deus, que são as pessoas comuns que estão à nossa volta, que vão, através do conhecimento desses nossos problemas, nos orientar de alguma forma. Então, o milagre vem através das pessoas, né? E essa vinda dessa solução, ela só vai ocorrer quando a gente está conectado. A gente tem que estar conectado com a espiritualidade. Nós que somos espíritas acreditamos que temos essa conexão com o mundo espiritual, que estamos envolvidos por espíritos de luz que nos cercam, nossos anjos guardiões, os nossos espíritos protetores, pessoas que às vezes a gente nem conhece, mas que se conectam com a gente e acabam trazendo soluções que a gente não saberia adivinhar que dali viria uma solução. Então, essa religiosidade, ela deve estar focada nessas conexões. A nossa conexão com Deus, a nossa conexão com as pessoas com as quais a gente convive e que são mensageiros de Deus. Todos nós somos mensageiros de Deus, né? Todos nós temos a capacidade de, em algum momento, ser a solução para determinada questão que alguém está vivenciando. A gente tem a capacidade de sentir a dificuldade do outro, e mesmo que a gente não tenha a solução pronta ali para aquela aflição que a pessoa está passando, só o fato de você ouvir aquela pessoa, de você dar atenção para aquela pessoa, ela já vai se sentir amparada. Porque o nosso objetivo enquanto irmãos, né? Somos todos filhos de Deus e por isso somos todos irmãos. O nosso objetivo é que nós nos auxiliemos uns aos outros. O objetivo que o Cristo veio trazer, o mandamento que ele disse que é o maior mandamento, é o amar ao próximo como a si mesmo e
exercer esse amor de forma a acolher o outro. E quando a gente acolhe o outro, a gente está nos colocando como instrumento de Deus. E isso é a religião pura. As outras coisas que acontecem, muitas vezes, elas são, como eu disse, rituais. E não são os rituais que vai nos conectar diretamente com Deus. O que vai nos conectar diretamente com Deus é essa sensibilidade de enxergar no outro o irmão que o Cristo disse que somos todos irmãos, né? Então, tem uma passagem no Evangelho de Jesus que ele vai falar, né? Que se você vestir alguém que estava nu, se você der de comer alguém que estava com fome, se você visitar alguém que está doente ou preso, ele diz, é a mim que você faz tudo isso. Então, a gente tem que pensar no irmão que está em condição de penúria ou alguma aflição na vida por doença, por qualquer outro motivo. A gente tem que pensar que é essa mensagem do Cristo que a gente precisa buscar seguir. É essa religião pura que o Emmanuel vem falar para a gente. Então, a gente tem muitas coisas que acontecem, né? Que a gente pode fazer para que o nosso caminhar durante determinada jornada de evolução espiritual, a gente possa realmente vivenciar essa religião de uma forma pura, como o Cristo veio trazer. A mensagem do Cristo, ele não instituiu religião nenhuma. Ele não disse que a Igreja Católica tinha que fazer batismo, ele não disse que tinha que ter uma celebração de casamento, ele não disse que você deveria comemorar todas as Páscoas e reverenciar a morte do Cristo. Ele não disse nada disso. Ele disse só que a gente tinha que amar um ao outro. A gente tinha que fazer pelo outro aquilo que a gente gostaria de receber. Então, é nesse sentido que a gente precisa atentar, né, quando a gente pensa numa religiosidade. O que é a religião? O que eu busco quando eu me insiro numa determinada religião? E isso tem que ser, não é só para nós da doutrina espírita, não. É da religião católica, da religião evangélica, dos muçulmanos, todas as religiões, elas buscam levar o ser humano para uma transcendência. Ela busca levar o ser humano para fazer essa conexão com o divino. E aí a gente tem que pensar o seguinte, não existe religião melhor que outra. Uma religião, uma congregação que se diz religiosa, ela não pode ter preconceito de cor, ela não pode ter preconceito de raça, ela não pode ter preconceito de uma cultura diferente da dela, de idioma, nada disso. Isso não deve ser barreira para nenhuma religião. Então, você achar também que a sua religião é a que é a mais correta, é a que conduz ao Criador, também é um equívoco, porque todas as religiões que tornam uma pessoa melhor, que tornam uma pessoa mais voltada para essa amorosidade que foi o que o Cristo veio trazer para a gente,
todas essas religiões, elas são válidas. Tem algumas que têm um ritual assim, outro assado. Cada pessoa, às vezes, necessita de rituais que para ela faz sentido. Para uma pessoa que é devota de uma igreja católica, rezar um terço com o tercinho ali na mão é um ritual. Para ela faz sentido. Para você pode não fazer, né? A gente pode não ter essa mesma necessidade. Você pode falar, não, o pessoal da Umbanda, eles fazem aquelas rodas que tem aqueles atabaques, aquele som todo. Para mim pode não fazer sentido nenhum. Para a pessoa que segue a religião de Umbanda, aquilo para ela é essencial. Então, essas coisas todas que são rituais, elas são o que cada pessoa necessita. E cada pessoa vai aderir a uma determinada religião à medida que ela se identifica com aquele ritual. Mas o Cristo já falou para a gente, para você se conectar com o Pai, para você orar, para você se dirigir ao Pai, você não precisa de um templo. O templo está dentro de você. Você se recolhe ao seu quarto, e aí o quarto a gente pode até levar por extensão. Se recolhe para você mesmo, para sua mente, para o seu coração, e lá você vai se conectar com a divindade. E a gente precisa respeitar cada uma das religiões. A gente precisa respeitar cada pessoa que precisa desse ritual, desse sincretismo, ou seja lá o que for que ele precise para fazer essa conexão, porque cada um de nós está num momento diferente de evolução espiritual. Quanto mais a gente vai se espiritualizando, menos vai fazendo sentido diria assim, essas muletas, né? Essas coisas que a gente necessita para fazer essa conexão com Deus. Outra coisa que a gente precisa pensar quando a gente pensa em religião pura é que Deus, ele não está conectado com a gente para fazer as nossas vontades. Então não adianta, sabe, fazer aquelas barganhas. Olha, eu estou passando por um perrengue. Deus, me ajuda aqui, que daí eu vou fazer uma promessa, que eu vou a pé, ou vou subir todas as escadarias da Penha, lá no Rio de Janeiro, que é uma igreja que tem um monte de escada, para pagar essa promessa. Deus não barganha. Tudo isso é muleta. As pessoas acreditam que se fazer uma promessa e depois vai lá cumprir, tá quites. E a gente sabe que não é assim, né? Ao invés de ela pedir, Deus, me dá sabedoria para eu buscar a solução desse problema. Então, essa sabedoria, essa conexão, ela não precisa de nenhum tipo de barganha com Deus. Você pensa no problema e se conecta. Senhor, eu não sei o que fazer, mas o Senhor vai me mostrar os caminhos e eu, através desses caminhos, eu vou fazer a solução para esse problema que está me afligindo. Eu estou doente, tá? Eu vou fazer uma promessa que se eu me curar lá
do meu diabetes, eu vou levar lá para o santo, em alguma das igrejas, alguma coisa em oferenda. Quando a gente deveria pensar, tipo assim, se eu estou diabético, é porque alguma coisa errada no meu metabolismo está acontecendo. E esse erro, ele está relacionado com os meus hábitos de vida. Os meus hábitos de vida estão me adoecendo a ponto de eu me tornar um diabético. Então, qual é a solução? A solução é simples, né? Fazer o tratamento que é adequado para aquilo. Eu vou fazer um regime, eu vou parar de comer um monte de doce, eu vou ter que fazer uma dieta, provavelmente, talvez eu tenha que tomar um remedinho. E é isso. Se eu não fizer isso, não adianta eu ficar fazendo promessa. A promessa ela vai bater lá e falar tipo assim, maninho, vamos acordar para a vida, que é o que a gente tem que fazer. Todas as dificuldades que aparecem para a gente na nossa vida é para que a gente acorde para aquilo que a gente está fazendo de equivocado. E tudo isso a gente precisa fazer pensando que nós somos filhos de Deus, que Deus não nos dá dificuldades porque Ele está nos castigando. Dentro da doutrina espírita, a gente fala que a gente vem com uma carga de dificuldades que a gente muitas vezes escolheu. A gente escolheu aquela dificuldade para ter algum tipo de evolução. Então, para nós espíritas, não cabe essas barganhas. Para nós espíritas, não cabe esse fazer rituais, né? O que nós temos que fazer é nos conhecer, através desse conhecimento, buscar o conhecimento do que Jesus trouxe de lição para nós, através do nosso autoconhecimento, descobrir que determinadas situações que estão na nossa vida são para que a gente aprenda alguma coisa. Então, quando uma situação fica se repetindo na sua vida, você vai lá, não consegue, não dá conta. Aí, de repente, aquela situação some, mas você não resolveu a situação. Você não encarou o problema. Daqui a pouco, a mesma situação, através de uma outra pessoa, vai surgir novamente para você. E você não resolve. Você pode ter isso várias vezes, mas aí isso precisaria ser um alerta para a gente. O que essa situação está me mostrando? Onde eu estou agindo de forma equivocada? E aí, a partir desse conhecimento, desse pensamento, a gente precisa agir com aquela situação de forma diferente. Porque o ditado já diz, se você tem um problema e você sempre trata ele do mesmo jeito, se você não mudar o jeito de encarar esse problema, você não vai mudar a situação. Ela vai continuar aparecendo para você. E dependendo da situação, é uma situação que você vai levar para outra existência. É o que a gente fala, que toda situação mal resolvida na nossa existência, ela vai ficar lá como uma questão que nós vamos ter que encarar novamente em uma outra existência. Todas as nossas encarnações, elas são para que a gente aprenda algo novo, corrija coisas antigas e aprenda algo novo. Então,
não adianta a gente ficar buscando, né, vir na casa espírita toda semana, ouve o evangelho, acha bonito, acha interessante, aí vai lá, toma um passe, sai mais ou menos daqui, chega na rua, quando encara a vida novamente, já começa a ter problema outra vez. Porque tudo isso não vai solucionar os nossos problemas. O vir à casa espírita, ou ir à missa, ou no culto evangélico, são mecanismos para que você, através do conhecimento, você se melhore e você evolua. Se a religião não está conseguindo fazer isso com você, é porque você não está encarando da forma certa. Você não está usando esse recurso que a sociedade, que a vida nos deu, de forma adequada a que você, através do conhecimento que você obtém dentro da casa espírita, dentro da igreja, dentro do templo evangélico, budista, seja qual a religião que você frequente, se você não consegue captar essas mensagens para que as suas atitudes vão sendo modificadas e você dê um passo a mais na sua condição espiritual, essa religião ela não está sendo efetiva. Por quê? Porque muitas vezes eu estou me pegando só no ritual. E o ritual, ele não vai solucionar aquilo que me aflige. Ele pode aliviar, por exemplo, você vem, toma um passe, relaxa um pouquinho, volta para sua casa, passa ali, às vezes você passa até a semana inteira com um certo estado de harmonia. Mas se você não cultivar essa harmonia na sua casa, através de um evangelho no lar, através de uma convivência harmoniosa com as pessoas que estão ali no seu dia a dia, sua família, seu marido, seu esposo, os filhos, pais, isso não vai, a religião sozinha, ela não vai fazer isso. O culto sozinho, ele não faz isso. A missa sozinha não faz isso. O passe não vai fazer isso. Porque quem vai fazer qualquer coisa que modifique esse seu estado é você mesmo. E você só vai fazer quando você decidir que você quer aprender com os seus erros, que você quer evoluir a cada vez que você passa por uma dificuldade e você não sabe o que faz, mas aí você se conecta com outras pessoas, se conecta com os seus protetores e você tem as intuições e coloca essas intuições em prática. Então, essa religião pura, ela só vai te trazer essas intuições e essas práticas quando a gente estiver realmente conectado com o plano espiritual. E quando a gente deixar de nos apegar a coisas que são simplesmente rituais, que não acrescentam no nosso espírito essa conexão que a gente precisa ter com Deus ou com o plano espiritual, com aquilo que você acredita. Porque a gente não pode achar que a nossa religião espírita é a melhor. Todas as outras também levam até Deus. Mas para levar até Deus, ela tem que ser focada não na parte ritualística, não na parte que você não raciocina e não traz para dentro de você um crescimento. A religião, para ela ser realmente pura e efetiva, ela precisa nos modificar enquanto seres eternos. Nós estamos aqui de passagem. Então, o que precisa se conectar com essa religião pura é esse ser eterno, esse ser que está buscando realmente chegar
num patamar em que você vai estar conectado com o plano espiritual e vai trazer para a sua vida essa reflexão a cada vez que você entre em contato com a sua religião, com o seu templo, com a casa espírita ou com outra denominação de religião que a gente possa imaginar. Então, nós temos que ter em mente que essa religião, só para nós que somos cristãos, só vai ser efetiva quando a gente conseguir colocar esse mandamento que Jesus falou: o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então é uma tríade, a gente precisa amar a Deus, ter essa noção da divindade, a gente precisa nos amar no sentido de que nos conhecemos e nos respeitamos, e amar os outros, porque a gente não consegue amar o outro se a gente não tem esse respeito, esse amor pela gente mesmo. Então é essa a mensagem que o Emmanuel trouxe para a gente nessa noite, e é essa mensagem que eu acho que todos nós devemos levar aí para a semana, para reflexão, tá bom?